Olá, seja bem-vindo ao Senedcast, o podcast do Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD. Eu sou o pastor Silas Daniel e durante o evento nós estaremos apresentando vários entrevistados que são preletores desse evento, cantores também, gente que está fazendo parte deste grande encontro da educação cristã no Brasil que está ocorrendo aqui em São Paulo, no templo sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon. E hoje nós temos, abrindo esse podcast, o pastor Douglas Batista, que é pastor na Assembleia de Deus em Brasília, que é um homem que tem se dedicado à área teológica e da educação cristã, inclusive preside o Conselho de Educação e Cultura Religiosa da CGDB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, ou Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Brasil, a nossa CGDB, e também é o coordenador do RAI, né, que é a nossa rede assembleana de ensino, e um dos preletores do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD. Pastor Douglas, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. A paz do Senhor, meus irmãos, para mim é uma satisfação muito grande. Agradeço ao pastor Silas Daniel pela deferência e estamos no 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, é um privilégio muito especial. Pastor Douglas, vamos começar falando sobre a rede assembleana de ensino. Em que pé está esse belíssimo projeto? Eu gostaria até que o irmão descrevesse sinteticamente, introdutoriamente, no que consiste a RAI, porque talvez haja pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que não tomaram ainda conhecimento desse importante projeto das Assembleias de Deus do Brasil. Muito bem. A Rede Assembleana de Ensino, a RAI, ela foi inicialmente proposta em 2017, no 2º Encontro Nacional de Educadores Cristãos, promovido pelo Conselho de Educação e Cultura, e também era uma bandeira do pastor Elton Júnior, quando candidato à presidência da CGDB, porém ela foi se oficializar em 2019, na convenção em Belém, no Pará, e em 2020 instalou-se o primeiro colégio da rede assembleana, mas em seguida veio a pandemia, 2020 e 2021, nós ficamos praticamente paralisados. A pandemia colocou todos os projetos na gaveta, né? Ficou tudo na gaveta. E aí, a partir de 2022, reiniciaram-se os trabalhos e, precisamente, 23 e 24 é que começou o trabalho a ser mais intenso. Hoje nós temos 9 instituições já implantadas. Em regiões diferentes do Brasil, né? Em regiões diferentes do Brasil. Nós temos principalmente no Nordeste, que é a maior incidência, mas também temos aqui no estado de São Paulo, em Pirapozinho, por exemplo, aqui próximo do Presidente Prudente, e também temos instituições no norte do país. Mas a ideia é implantar, né, em todo o território nacional. A rede assembleana de ensino, ela é, na verdade, não é uma implantação necessariamente do colégio, é a oferta de um sistema de ensino de cosmovisão cristã, onde as igrejas que aderirem à ideia implantam os colégios. E tem um material didático que é oferecido também, inclusive parece que tem uma parceria com o Instituto Mackenzie, não é isso? Exatamente, foi feita uma parceria com o sistema de ensino Mackenzie. Eles têm mais de 150 anos de história na área da educação e a cosmovisão cristã é de excelente qualidade. Então a rede assembleana fez essa parceria, o material ele é extremamente didático e não tem nenhuma cosmovisão de ordem denominacional, a não ser a cristã, e o material customizado, ele sai com o logo da Rede Assembleana de Ensino, com o logo da CGDB, e está sendo implantado, a aceitação é muito boa. Pastor Silas, nesses 9 colégios já implantados, a fila de espera para vagas é uma coisa impressionante. A aceitação do público foi muito boa e os colégios não estão tendo condições de atender a demanda. Isso é uma preocupação não só de famílias cristãs, mas também de famílias não cristãs, famílias que não seguem a fé evangélica, essa preocupação com o que está sendo ensinado para as crianças hoje em dia, né? E por causa disso eu imagino que
essa afluência seja cada vez mais crescente. Com certeza. Infelizmente, nós observamos um doutrinamento, principalmente na escola pública, mas não apenas na escola pública, porém, há muitos pais que, nem sendo cristãos, não estão concordando com esse doutrinamento na escola pública e estão colocando seus filhos em escolas que tenham cosmovisão cristã, ou seja, uma cosmovisão de ética e moral que se diferencia desse doutrinamento nas escolas públicas. Existe uma ressaca na própria sociedade, a gente vê essa onda de conservadorismo, não só no Brasil, mas no mundo. Eu vejo muito como uma ressaca diante dessas investidas do progressismo, né? Do liberalismo social. O pessoal dobrou muito a aposta nos últimos anos e isso provocou uma ressaca muito forte conservadora, uma reação conservadora, e a gente está vendo isso acontecer ainda hoje, e isso teve um efeito, essa investida, sobretudo na área da educação. E esse projeto, então, quando foi anunciado, meu coração louvei a Deus, porque foi uma iniciativa realmente importantíssima da CESDB via Conselho de Educação e Cultura Religiosa. E o irmão é uma pessoa que se interessa muito por esses embates também nessa área de cultura, vamos dizer assim, e de certa forma política também. Inclusive o irmão está ali em Brasília, né? Milita ali em Brasília, e como fruto disso nós temos um livro lançado pelo pastor Douglas, pela CPAD, que é o Ethos Pentecostal na Esfera Pública. Ethos Pentecostal na Esfera Pública. Essa obra, como o subtítulo aqui descreve, fala de valores cristãos, política e suas relações com o Estado Democrático de Direito à luz da declaração de fé assembleana. Isso aqui foi fruto de um trabalho do irmão. O irmão estava fazendo uma tese de doutorado. Doutorado, não é isso? Como é que foi a história aqui dessa tese, que se tornou livro? Bem, eu cursei o doutorado em teologia na Faculdade Este, em São Leopoldo, que, aliás, ela é hoje a única instituição evangélica que oferece doutorado em teologia com credenciamento do MEC. Todos os demais doutorados no Brasil em teologia que alguém queira fazer precisa recorrer ou à PUC ou fazer livre, porque só temos a Este que oferece doutorado do MEC. E a Este tem uma área de atuação que é a esfera pública, uma da área de concentração. Então eu atuei nesse trabalho com a atuação da fé cristã no espaço público. E aqui nessa obra então está delineado a atuação dos pentecostais no Congresso Nacional, nas ações do STF e também em proposituras da área da educação. Então, por exemplo, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, o PNL é aprovado a cada 10 anos no Brasil. Inclusive, esse ano vai estar sendo já discutido, 2025, precisa ser aprovado para o decênio 25-35, onde é estipulado tudo que o aluno vai ter que aprender. E, desde 2010, quando essa militância progressista ganha força no Brasil, pretende-se instalar a ideologia de gênero, o ensino da ideologia de gênero na escola pública. E o embate dos parlamentares cristãos foi muito forte e não permitiu que a ideologia de gênero fosse incluída na base nacional comum curricular. Mas esse ano voltará a carga, haverá vários embates, inclusive haverá audiências públicas, como o senhor citou. Eu tenho representado a CRDB nessas audiências públicas, tanto no Congresso quanto no STF. Participações históricas, inclusive. Alguns dos vídeos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que eu sei que o irmão faz isso com todo interesse do reino de Deus, né?
muitos desses vídeos, inclusive, viralizaram na internet de participações do irmão nessas audiências públicas representando a Convenção Geral, né? E viralizaram não apenas entre assembleanos, no meio evangélico como um todo, né? Que foi algo que representou a voz evangélica ali, não apenas o posicionamento da denominação Assembleia de Deus em relação àquelas questões que estavam sendo debatidas ali na audiência. De fato. Então, infelizmente, essas pautas todas progressistas, elas adentraram na educação básica. A educação básica no Brasil compreende tanto a educação infantil, fundamental e médio. E a educação superior, elas estão sob um guarda-chuva. A educação superior está sob a tutela do governo federal. O ensino médio, governo estadual. E o ensino fundamental e infantil está com o município. Então, o Plano Nacional de Educação, ele é abrangente. Mas existem os planos estaduais e também os municipais. É uma luta não só lá em Brasília, mas em cada município, né? Em cada município. Em cada Câmara Legislativa local. Exatamente. Então, esse embate foi muito grande. O Brasil tem aí mais de 5.500 municípios e na maioria esmagadora dos municípios a ideologia de gênero não foi aprovada. Então, uma das teses apresentadas aqui nesse livro é que a presença do ethos pentecostal na esfera pública impediu essa doutrinação. Porém, nós estamos de novo, né, com esse embate, e essa é uma das razões pelas quais a RAI está alcançando o espaço, porque os pais não querem que o Estado interfira na educação sexual de seus filhos. Sim. Uma coisa é a educação sexual que diz respeito ao cuidado... os cuidados gerais, né? Exato, Outra coisa... Ideologia, né? Fazer apologia exatamente. A práticas não cristãs. Que ferem os princípios cristãos. Que ferem os princípios cristãos. E, além disso, nós temos um problema no Brasil, que são os métodos pedagógicos que foram adotados, né? São basicamente dois, que é o construtivismo de Jean Piaget e Paulo Freire, que é o método dialógico. Esses dois métodos fazem parte da formação pedagógica de todo professor de licenciatura no Brasil. Eu mesmo tenho formação na área pedagógica e toda a minha formação foi construtivismo. Em cima desses dois pilares. Esses dois pilares, o método dialógico. O resultado disso, pastor Silas, é que, por exemplo, o IDEB, que é o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, isso também é tratado nessa tese, né? Esse trabalho aí. Hoje, o índice, ele mede dois fatores, a leitura e a matemática. A cada 2 anos, os alunos todos são submetidos a esse teste. O índice vai de 0 a 10. A média nacional é 4,3. Puxa vida. Abaixo de 5. Enquanto que, por exemplo, os colégios militares, que os progressistas têm verdadeira aversão... E que não usam desses métodos, metodologias? Não usam esses métodos. O IDEB dos colégios militares é, em média, 8,5. O dobro. Uau! Então tem alguma coisa errada. Com certeza. Né? E os pais, sabendo disso, eles não querem esse doutrinamento, né? Porque além do doutrinamento tem um problema acadêmico, intelectual. O nosso índice no PISA, que é o indicador internacional, são 81 países que fazem parte. O Brasil está na posição 69. Por conta do método. Terrível. O problema é o método. Mas hoje... Mas o pessoal fica pensando que está faltando mais dinheiro para a educação. Não que não seja bem-vindo mais dinheiro que seja investido realmente em educação. Sim. Mas é algo que não é simplesmente dinheiro que vai resolver. Porque se você continuar com os métodos errados, você pode derramar a maior quantidade de dinheiro que você tiver, não vai resolver o problema da educação. Tem que mudar o método, a forma de fazer a coisa, né? Exatamente. Tem que alterar isso. Mas no Brasil, né, a educação está dominada por esse pensamento progressista e vai levar algumas décadas para mudar essa ideia. Então a RAI, ela vem como uma alternativa. Não tem como mudar o sistema de ensino público, vamos usar o que a legislação permite. Para que as pessoas tenham essa opção. Tem a sua opção, exatamente. Amém. Por falar de educação,
a sua ministração aqui no Congresso Nacional de Escola Dominical será sobre filosofia da educação, que é tema do próximo livro do irmão que estará sendo lançado aqui no SENED, mas eu gostaria que, pelo menos de forma sintética, o senhor falasse sobre a importância desse tema, filosofia da educação, o porquê do livro, a importância da palestra que vai ser dada, por que tratar desse assunto, filosofia da educação. Bem, pastor Silas, na verdade, esse livro, Filosofia da Educação Cristã, vem ser quase que uma continuidade do Ethos Pentecostal na Esfera Pública, que é a minha tese de pós-doc. Opa! Então temos uma tese de doutorado e uma tese de pós-doutorado. Uma coisa é desdobramento da outra, então. Um desdobramento da outra. A tese do doutorado, ela concentrou na área da educação, na atuação política e também no ativismo judicial, na defesa dos valores cristãos. E agora o pós-doc está centrado na filosofia da educação, porque ao término da tese, eu percebi claramente que o caminho na esfera pública é uma reconstrução do processo do ensino-aprendizado no país, porque senão não vão poder mudar quase nada. Para mudar as coisas como são hoje, você tem que começar pela cultura, pela educação. Exatamente. Mudar a mente das pessoas, melhorar a qualidade do ensino, porque isso vai formar melhores cidadãos e, no final das contas, claro que é um processo demorado, lento, né? Sim. Mas é o mais correto. Exatamente. No final você chega lá também. Inclusive, algo que também ajuda muito, e como ajuda, é a pregação do Evangelho também, porque quanto mais vidas são conquistadas para o reino de Deus e passam a adotar em suas vidas os princípios do Evangelho, obviamente a sociedade também vai melhorando. Então, pregação do Evangelho, sobretudo, mas aliado também com uma boa educação, né? Exatamente. Porque nós temos, por exemplo, gente que serve a Deus, mas que não tem esse instrumental de conhecimento, não teve uma boa formação e acaba não podendo contribuir para a sociedade como poderia, né? De forma correta, né? E não que tenha má intenção, apenas ela não teve essa formação. É um servo de Deus fazendo a obra do Senhor, está fazendo o país ser abençoado através da pregação do Evangelho, mas se pudesse aliar a pregação, essa parte também da educação, da formação, né? Isso iria, com certeza, melhorar a qualidade do seu serviço para a sociedade. Não estamos aqui querendo colocar em pé de igualdade Evangelho e a questão da educação, mas apenas dizendo que uma coisa se alia à outra, quer dizer, uma coisa fortalece mais a outra, é um meio a mais, é um instrumento a mais, é um plus, né? E que isso abençoa a sociedade como um todo. Com certeza. A ideia é exatamente essa, né? A filosofia da educação cristã nada mais é do que uma simbiose da teologia com o método educacional. Essa é a proposta. Maravilha. Claro que isso não pode ser empregado no espaço público da escola, mas na escola confessional, Sim. que é a proposta de alternativa para os pais ou responsáveis. Então a ideia é trabalhar da base, é a construção de um legado, como o senhor disse, vai demorar algumas décadas, mas a geração que está aí foi contaminada. Agora nós temos que preparar uma outra geração que seja descontaminada. E a filosofia da educação cristã é exatamente isso, é uma formação do cidadão integral, tanto do intelecto quanto da espiritualidade. Ou seja, tanto do conhecimento, dos vários saberes, como também essa questão espiritual, do transcendente, da experiência com Deus, cujo fundamento básico da filosofia é as Escrituras Sagradas, filosofia da educação cristã, né? Então, por exemplo, um dado importante, eu acho que vou me dirigir agora aqui para os nossos ouvintes, que o Brasil tem um índice de proficiência que é publicado e avaliado pelo próprio Ministério da Educação e Cultura. A faixa etária desse índice compreende pessoas entre 15 a 65 anos de idade, que hoje no Brasil são aproximadamente 140 milhões de pessoas, pouco mais do que isso. O que esse índice avalia? A proficiência, ou seja, a pessoa sabe ler, sabe escrever e agora ela vai ser convidada a interpretar um texto. O índice
de quem tem capacidade de entender o que lê é assustador. Dos 142 milhões de brasileiros que estão nessa faixa etária considerados alfabetizados, está estagnado no Brasil já há uma década em 12%. 142 milhões de brasileiros, 12% conseguem interpretar um texto, interpretar uma reportagem, uma notícia de jornal, interpretar uma notícia na televisão. Isso é assustador, né? Assustador. Quer dizer, como é que essas pessoas tomam, então, suas decisões para votar, por exemplo? Para votar, exatamente. Não só para isso, para outras coisas da vida, mas quanto mais para votar, né? Coisas importantes que a pessoa tem que decidir na sua vida, em várias áreas, inclusive na área política, mas não só na área política, ela precisa de informação. É com base nas informações que ela tem que ela vai tomar suas decisões. Exatamente. Né? Então, se ela não tem como sequer entender o que lê, o que escuta. O que leu. Por isso, no Brasil, prevalece muito a narrativa. Uhum. A narrativa é a transmissão, né, de uma ideia que não se baseia em fatos, mas que se pretende impor uma ideologia. O cidadão que não tem capacidade de interpretar, isso, o que é a maioria da população brasileira, segundo dados do próprio Ministério da Educação. Está lá disponível. Narrativas, elas logram êxito justamente entre pessoas que não têm essa capacidade de discernir, de discernir, de analisar, de ver o que está por trás ali. Exatamente. E realmente apreender o que está acontecendo. Apreender o que realmente está acontecendo. Agora, isso significa, pastor, que esse assunto da filosofia da educação, no caso, filosofia da educação cristã, é um assunto realmente que tem tudo a ver com a necessidade do nosso tempo. Exatamente. Né? Na história do cristianismo, a gente viu muito o cristianismo se envolver com educação. Depois, houve uma secularização da área da educação, né? Aqui eu estou pensando na história da educação desde a Idade Média, né? Sim, sim. A igreja participava ativamente disso. As escolas funcionavam em catedrais, em mosteiros, né? E era aberta ao público, quem não podia pagar, não pagava, quem podia pagar, pagava. E naquela época ali, infelizmente, a maioria das pessoas não se interessava em estudar e não existia ensino obrigatório. As pessoas pensam que o fato de que na Idade Média a maioria das pessoas era analfabeta se dava porque não havia uma preocupação em educar o povo. Não, até que a Igreja Católica se preocupava em educar. O problema é que a maioria das pessoas normalmente não quer. Sim. Né? Precisa de algum estímulo. E aí, quando veio a Reforma Protestante, uma das coisas que foram criadas foi o ensino obrigatório. Ensino obrigatório, exatamente. É obrigatório. E isso fez com que a coisa crescesse, mas depois houve uma secularização. Né? O cristianismo foi se afastando, não é que foi se afastando, ele foi sendo jogado de lado na área da educação, né? A coisa se secularizou. E agora a gente está vendo um retorno, né? Da busca daqueles princípios cristãos para a área da educação, para que a gente tenha uma melhor qualidade do ensino. O senhor fez uma análise correta. Após o período Reforma Protestante, ou dentro do próprio contexto, né, nós tivemos a chamada Revolução do Pensamento, renascentismo, humanismo, iluminismo, que tomaram conta da Europa, principalmente França, Itália, Portugal e outros países, e aí houve um distanciamento da fé cristã. Sim. E nesse contexto, o Brasil foi descoberto, né, colonizado pelos portugueses. Os jesuítas chegaram aqui, implantaram o sistema educacional jesuíta, né, que é o método tradicional, que hoje é algerizado pelos progressistas, né? O método tradicional é odiado como se fosse um mal. Ele não é, ele tem, claro, as suas deficiências, mas que podem ser corrigidas, não simplesmente descartadas. Sim, as coisas normais são as coisas serem aperfeiçoadas com o passar do tempo. Exatamente. Né? Aí, você não jogar fora o que funcionava, mas acrescentar o que funcionava. Sim. Um aperfeiçoamento, algum ajuste, alguma coisa nova, né? Enfim. Exatamente. Mas aí,
No Brasil aconteceu que o Marquês de Pombal, né, Sim. expulsou os jesuítas daqui, retirou o sistema esse tradicional, e o Brasil foi recebendo aos poucos essa indução de métodos secularistas que terminou hoje, ou culminou hoje, na adoção do construtivismo e do método dialógico de Paulo Freire, que, na verdade, o método dialógico de Paulo Freire é um método militante. É um método de militância política partidária em busca de justiça social e etc. E o método construtivismo também tem os seus aspectos positivos, de respeitar o processo de educação da tem criança. coisas que são aproveitáveis ali, né? Porém, o resultado... o método como um todo é comprometedor. Exato. Exatamente. Mas, pastor Douglas, essa conversa está muito boa e eu sei que o irmão tem muitos compromissos ainda durante o SENED, por isso a gente não vai poder se estender, mas a gente vai ter outras oportunidades, não aqui talvez no podcast do SENED, mas eu quero avisar para os espectadores do programa que nós brevemente estaremos de vento em popa novamente com a nossa TV CPAD, com novos programas, e teremos oportunidades como essa com o pastor Douglas e com outros entrevistados com conteúdos interessantes e edificantes. E não perca, com certeza vai ser bênção para a sua vida. Esteja ligado, porque nós brevemente estaremos fazendo alguns anúncios muito importantes relativos à TV CPAD. Pastor Douglas, eu quero agradecer ao irmão por esse tempo que nos foi dado, por militar nessa área tão importantíssima para a vida da igreja. Que Deus continue abençoando a vida do irmão, seu ministério, a produção de sua lavra, quando o senhor estiver ministrando, sempre dando graça, desenvoltura, como Deus tem dado. Que Deus continue abençoando o irmão mais e mais, porque o irmão tem sido uma bênção não só para a Assembleia de Deus, mas para a igreja no Brasil. Se o irmão quiser dar uma última palavra para os nossos espectadores, fique à vontade. Quero apenas agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Silas Daniel por toda a deferência, também a nossa liderança nacional, o pastor Wellington Júnior, presidente da CEDB, presidente do Conselho Administrativo da Casa, o pastor Wellington Bezerra da Costa, o doutor Ronaldo, e Deus abençoe o trabalho da CPAD, o irmão na sua área de editor e demais produção também de obras, né? A nossa casa publicadora tem sido um canal de bênção para o Brasil, e eu agradeço o privilégio de fazer parte dessa história. Um abraço a todos. Amém. Estamos chegando ao final de nosso programa de estreia, SENEDcast, o seu podcast do Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD, que chega à sua 11ª edição, dessa vez sendo realizado em São Paulo, nos dias 13, 14, 15 e 16 de março. Estamos aqui até domingo, no Templo Central da Assembleia de Deus de São Paulo, participando desse grande evento de educação cristã do Brasil. E quero aproveitar para agradecer a comunicação da De Belém em São Paulo por nos ceder os estúdios onde nós estamos gravando aqui esses podcasts. Um abraço e até o nosso próximo encontro.